Gente, eu vou aproveitar que nós estamos aqui primeiro, né? Vamos deixar claro quem é esse personagem, Coronel Elcio. Não é qualquer personagem, ele era assessor direto do Braga Neto, tá? Na Casa Civil. E antes foi número 2 do Pazuello. Aqui é importante circunscrever aqui qual era o tamanho do acesso dele. As pessoas que estão com o Bolsonaro dizem que ele nunca foi próximo do Bolsonaro em si. Braga Neto, ele acessava direto. É importante entender também qual é a passagem desse personagem pelo poder. No Ministério da Saúde, ele vira alvo da CPI por conta da compra fraudulenta da vacina Covaxin. Ele aparece como o cara que facilitou, abriu as portas para essa negociação fraudulenta. Depois, acaba deixando o Ministério da Saúde, mas vai para a Casa Civil assessorar o Braga Neto. Este é o personagem do qual a gente está aqui tratando. E eu vou trazer para vocês novos indícios, né? Ele, gente, debateu com o Ailton, esse ex-major que está preso, passar por cima do comandante do Exército. Coronel Elcio, o Ailton Barros tem um conjunto de 5 arquivos de áudio que está sendo analisado pela Polícia Federal. Num desses áudios, ele diz o seguinte, que é preciso convencer o general Pimentel, abro aspas, esse alto comando de merda que não quer fazer as porra, fecha aspas. Eu tô lendo exatamente o que ele disse. Ele pede que convençam o general Pimentel, que venha a ser o comandante de operações especiais do Exército, a passar por cima do, abro aspas, alto comando de merda que não quer fazer as porras, fecho aspas. Ele envia esse diálogo ao Elcio. Fica claro que ele busca uma forma de, como tem a avaliação de que o comandante do Exército está, abro aspas, segundo o Elcio, com medo, passar por cima, tentando convencer o o comandante de operações especiais do Exército a ingressar numa trama golpista. A Renata pergunta aqui de quando é o áudio, dezembro, também, Renata Agostini. Perfeito, para a gente situar, porque o áudio que Dani revelou, gente, para vocês na semana passada, mostrando quão próximo de Jair Bolsonaro e quão dentro do Palácio do Planalto essas ideias golpistas estavam circulando, ele é de meados de dezembro, de 15 de dezembro. E na ocasião, por isso que agora eu perguntei para Dani para entender se a gente está falando do mesmo tempo, né, da mesma época. Porque quando a gente trouxe aqui para vocês a contextualização, a gente explicou para vocês, eu, Yuri, Dani e Leandro, a gente tinha ali no finalzinho do governo Jair Bolsonaro uma série de episódios que iam trazendo essa inquietude aos apoiadores do agora ex-presidente, do seu grupo ali mais fervoroso, e um grupo que na rua já mostrava que tinha sim bandeiras golpistas, e que agora esses áudios mostram que nos bastidores operavam fortemente para que esse desejo de subverter a ordem democrática, de que Bolsonaro não saísse do poder, permanecia e, inclusive, né, buscando caminhos de que isso se concretizasse. Acho muito triste e lamentável porque não dá para perder a conta, né? Então, olha, a gente teve o ex-ministro da Justiça, então ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, tratando sobre golpe, porque na casa dele foi achado uma minuta golpista, né? Uma minuta que abria um caminho para você não ter a troca, a sucessão de poder conforme a decisão das urnas. Se ele compactuava 100% com aquilo ou não, já é grave o fato dele ter recebido aquilo, não ter desconsiderado imediatamente, não ter, inclusive, acionado as forças para investigar quem que estava com aquela ideia golpista, uma vez que ele era ministro da Justiça. Não, ele guardou na casa dele. Então, a gente tem ali ministro da Justiça tratando de ideias de golpe, ajudante de ordens do então presidente tratando com um ex-militar sobre golpe. Os áudios que Dani trouxe e revelou na semana passada mostram isso. A gente tem um número 2 da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro tratando com um ex-militar sobre golpe. A gente teve um ex-deputado, senador, tratando na frente do ex-presidente sobre uma ideia golpista. De novo, eu falei isso na semana passada, mas fica cada vez mais evidente. É muita gente próxima ao ex-presidente
falando sobre golpe. Isso não é natural e isso é criminoso. E aqui eu acho... Dani, você vai me permitir aqui quase um alívio cômico, mas parece que a gente dá vontade de levantar uma placa que eu já sabia. Porque ao longo do mandato anterior, quando o ex-presidente, em diversos momentos, fez falas que eram classificadas com razão pela imprensa como falas golpistas e que flertavam com, sim, ideias que subvertiam a ordem democrática, ideias criminosas, isso era apontado. O que interlocutores do ex-presidente, apoiadores diziam? Isso é um exagero, é uma liberdade de expressão. No fundo, ele não quer golpe, não. É o jeito dele falar. E a gente dizia, olha, isso não é natural que um presidente da República se comporte desse jeito. Isso tem consequências. E agora começa a aparecer. Qual é a primeira consequência? Dá, a partir desses áudios, para dizer o grau de envolvimento do ex-presidente nessas ideias? De forma alguma. Mas dá, sim, para fazer com segurança uma correlação entre as diversas manifestações do ex-presidente desafiando a ordem democrática e uma multiplicação de interlocutores com proximidade com o poder ou que estavam dentro do Palácio do Planalto dando corda para a ideia golpista ou maquinando ideia golpista. E Dani, para te devolver, no áudio que você revelou na semana passada de Ailton Barros, que ele envia para Mauro Cid, ali ele já falava, lembra? Olha, ou o comandante do Exército faz esse pronunciamento, se ele não quiser, o próprio presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, faz esse pronunciamento, dando o start naquele roteiro golpista. Então já havia uma ideia nesse grupo, dessas pessoas, Ailton Barros está ali exercendo o papel de dar para a gente materialidade ao que eles pensavam, de fazer com ou sem a anuência de quem estava liderando o Exército. Achar formas de se ter, é o que ele narra aí, um levante dentro do Exército para concretizar os planos golpistas. Dani. Olha só, tenho mais um trecho aqui para vocês, tá? O coronel Elcio diz, quando o Ailton vem... Veja só, vamos fazer aqui a reconstrução dos trechos que eu tive acesso dos 5 conjuntos de áudio do Ailton. Tem conversas dele com o número 2 de Braga Neto. Aviso ao meu time que na lauda do Yuri eu coloquei uma nova sugestão de tarja para a gente ir organizando aqui e girando todas as informações. Então, o que acontece? No diálogo que eu trouxe inteiro para vocês, é uma conversa do Elcio, esse homem que você está vendo aí no seu vídeo, com o Ailton, e eles estão falando, o Elcio está falando claramente sobre a resistência do comando do Exército de entrar no golpe. Ele diz o seguinte, olha, o Elcio, tá? Olha, o que eu entendo é o seguinte, essa enrolação, ela vai continuar acontecendo. Aí você pergunta, que enrolação? Ele mesmo responde, o Freire não vai. Freire é o Freire Gomes, comandante do Exército na ocasião. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Que ordem? A ordem de um golpe. Segue o Elcio. Ele vai dizer morrer de pé junto, porque ele está mostrando, ele está com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Vou sair aqui para poderem pegar a tarja. Medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele tem insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. Ele quem? O Freire Gomes. Qual a pior hipótese? Deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado para responder. Ele chega, então ele deixa claro que o comandante do Exército está com medo, na avaliação dele. Ele deixa claro que o comandante do Exército ponderava sobre a hipótese de dar tudo errado e o presidente, então, Bolsonaro, chegar a ser preso. E olha o que o Elcio faz depois disso. Ele elocubra qual deveria ser a linha de defesa do comandante naquele momento, em dezembro, quando eles estavam discutindo um golpe de Estado, abertamente. Ele deve dizer o seguinte, segundo o Elcio, né? Que falou que não deveria fazer e pronto, né? Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, ele segue elucubrando sobre o que o Freire Gomes poderia dizer. Eu, como comandante da força, não tive que cumprir. É a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, tem que ser visto dessa forma. O contexto dessa conversa é o do Ailton cobrando. Cobrando o quê? O alto comando. Ele diz o seguinte, né?
é preciso convencer o general Pimentel. Quem é o Pimentel? A PF esclarece no relatório, no inquérito, é comandante de operações especiais do Exército. E aí o Ailton diz que é preciso convencer o Pimentel a tomar a frente da intentona golpista. Alto comando de merda que não quer fazer as porras, diz Ailton ao Élcio nessa conversa. Mas, né, aí o Élcio volta a dizer que não era para esperar que o Freire Gomes tomasse frente nesse assunto. Detalhe, eles chegam a dar o nome. É preciso... Gente, é muito bruto isso. É muito bruto. É preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Eles dizem, inclusive, quantos devem ser escalados para a intentona golpista. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Gente, é de cair o queixo, Leandro Rezende. Dani, são 3 aspectos aí que me chamam a atenção desse conjunto de áudios, né, que agora você trouxe aqui pra gente, né? Primeiro, um certo delírio coletivo desses militares e ex-militares todos com relação ao ministro Alexandre de Moraes, né? Ele que aparece naqueles acampamentos montados na porta dos quartéis generais do Exército depois das eleições como um alvo frequente e se mostra, né, que não era só conspiração, tinha gente graduada no governo, gente que tinha acesso ao alto escalão do governo, que também nutria o mesmo desapreço, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, uma coisa verdadeiramente chocante, porque a gente está falando de militares graduados, gente que ocupou cargos muito importantes na estrutura do governo federal. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Ailton, né, como ele transitava com tranquilidade pelo governo Bolsonaro. Como eu falei na minha primeira entrada, eles se conheceram no final da década de 80 e era um militar tão presente e tão acostumado ao centro do poder que eu estou aqui com a lista de pessoas que foram na posse do Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello, como ministro da Saúde, no dia 16 de setembro de 2020. E aí você, na lista aqui, né, você tem vários generais, representantes do governo do Amazonas, secretários de saúde, e aí tem uma pessoa sem cargo. Tá aí, o número 7, Ailton Gonçalves Moraes Barros. Esse militar que conheceu o Élcio Franco lá na Academia Militar das Agulhas Negras também na década de 80, quando o Pazuello também estava por lá, e que uma pessoa sem cargo que teve aí esse acesso, foi convidado para a solenidade de posse do ex-ministro da Saúde, né, lá em setembro de 2020. E aí, para fechar, Dani, tem algo citado nesses áudios que também é um pouco estarrecedor, né? Porque é a citação ao Tribunal de Nuremberg, como se isso nada fosse. O Tribunal de Nuremberg, resumindo muito aqui, foi um tribunal criado na cidade de Nuremberg, na Alemanha, para julgar os crimes dos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é isso que essas pessoas estavam cogitando, que se desse tudo errado, eles iriam para um Tribunal de Nuremberg, ou seja, sabiam da gravidade daquilo que estavam falando. Foi um tribunal criado para punir os nazistas que cometeram crimes na época da Segunda Guerra Mundial e citado como se nada fosse num áudio aí trocado por golpistas, né? É isso que a gente está vendo. Ô Yuri, a Renata está fazendo perguntas pertinentes aqui, obrigada, né? São citados 2 generais, General Pimentel e General Virgílio. O Pimentel é o comandante de operações especiais. O Virgílio é o comandante de operações terrestres do Exército. E eles são citados como opções para suplantar o comando do Exército. No fim, ele diz, né, é preciso convencer, né, ele diz, o Élcio fala, não dá para esperar o Freire Gomes, comandante do Exército, tomar frente nesse assunto. Depois, o Ailton fala, né, vamos convencer o comandante de brigada, né, de operações especiais aqui abro aspas, né, organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Essa era a trama golpista. Renata Agostini. Já parecia, para ver como... Estou achando relevante a gente resgatar os áudios da semana passada, fazer a conexão, porque fica evidente como muitas informações vão se repetindo, que
se trata de um pensamento estruturado. Então, algo que não era algo que simplesmente ali se conversou com o interlocutor, aí depois fez uma outra elucubração com o outro, não. Há uma relação muito próxima entre o que Ailton conversou com o Mauro Cid, ajudante de ordens, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, inclusive ideia ali, um roteiro golpista que ele, em mensagem, entende que tem que ser repassado tanto para Jair Bolsonaro quanto para pessoas próximas, porque ele fala isso textualmente nos áudios que Dani trouxe na semana passada, e nesse áudio em que ele trata também de uma ideia golpista com Élcio Franco. No áudio para Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, ele falava em mobilizar justamente essa unidade que fica em Goiânia. Que é o Batalhão de Operações Especiais e que é subordinado ao Comando Militar do Planalto. Agora, ele volta a essa mesma ideia, ele elabora um pouco mais, porque como o Dani está destacando, ele já fala, olha, tem que mobilizar esse efetivo, 1.500 homens, mas o tempo inteiro mirando esse ponto de contato que ele enxerga como um caminho caso o alto comando, que agora inclusive adjetiva, e o próprio comandante do Exército não sigam o plano golpista, a ideia de subverter a ordem democrática. Dani, me chamou atenção porque enquanto você estava aqui nos descrevendo o conteúdo desse áudio, inclusive ele externando que o entendimento era de que o comandante do Exército não estava com medo, estava temoroso de seguir com esse plano porque ia acabar sobrando para ele. Veja, isso é, então, um observador falando de por que não estava dando certo o apoio dentro do Exército, né? A gente está com uma avaliação de terceiros, mas ainda assim uma leitura de por que o alto comando não estava embarcando na ideia. E aí eu rememorei, ainda durante a eleição, uma apuração que eu trouxe dos aliados de Bolsonaro no Centrão. Quando ali Bolsonaro estava escalando com diversas falas que questionavam o sistema eleitoral, e a pergunta que eu fui a campo tentar responder era: o pessoal do Centrão que está com Bolsonaro, tá vendo? Acha que ele pode tentar um golpe? Vai embarcar? E aí a gente trouxe aqui para vocês uma reunião que os caciques do Centrão tinham tido em São Paulo e naquele momento debatido isso. Eles achavam que sim, Bolsonaro tentaria caso perdesse a eleição, mas a avaliação deles é que não dava para embarcar porque o golpe poderia durar muito pouco e eles acabariam presos. Então havia um temor, se a gente juntar essas informações, havia um temor nas leituras de cenário que se fazia de um golpe tentado e mal sucedido, que encontrava eco tanto na política quanto no Exército, aparentemente. Gente, vamos voltar a falar do Élcio, né? O Élcio e o Ailton, Yuri, eles debatem algo como, assim, no detalhe, né? Organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Veja que tinha uma ala dos militares que estavam incrustados no Planalto sob Bolsonaro, debatendo com esse nível de detalhamento, Pita. Esse é o nível de detalhamento, né, sobre a trama golpista. Eu quero te ouvir um pouco de novo, né? Esse é o Coronel Élcio, ele não é um personagem qualquer, nem dentro do Exército, nem no governo. É o cara da atrapalhada da vacina, é o cara que está no centro da tentativa de compra de uma vacina indiana, Covaxin, que nunca chegou, vacina rodeada de suspeitas, né, desveladas na CPMI da Covid. Era o cara que foi depois atuar com o Braga Neto e é o cara que aparece dizendo que o comandante do Exército estava com medo de ingressar no golpe e aparece ouvindo ali a tentativa, né, de dissuadir, de convencer, comandantes de batalhões importantes, como de operações especiais e operações terrestres, a suplantarem as ordens do comando e colocarem 1.500 homens na intentona golpista. Ô, Yuri. Élcio Franco tem uma série de passagens ali na sua trajetória pública pelo governo Bolsonaro que o colocam ali como uma pessoa que foi a quem se atribuiu muitas responsabilidades, seja do ponto de vista político, ao fazer parte, ser um assessor especial da Casa Civil e conseguir ali ter trânsito no Palácio do Planalto, seja do ponto de vista administrativo, quando era o secretário executivo de um dos ministérios mais importantes, e não o mais importante, no enfrentamento da pandemia, que era o Ministério da Saúde. Ter sido essa voz pública em diversos momentos, inclusive lembrando de um dos episódios em que
havia o temor ali na CPI da pandemia, quando ele foi chamado a depor, se ele iria usar um broche militar que ele usava quando dava entrevistas à imprensa, por exemplo, com uma caveira atravessada por uma faca, que é o símbolo ali da militar que ele utilizava como um broche na lapela do paletó. Quer dizer, para entender o quanto é uma pessoa orgulhosa da sua trajetória militar e do quanto tinha acesso ali e fazia questão de demonstrar isso. E por isso é muito gritante que uma figura com essa proeminência dentro do governo Bolsonaro, ainda que não tivesse o acesso direto ao presidente, mas como a gente já sabe, Ailton Barros era um amigo pessoal do presidente, tinha acesso direto ao ex-ajudante de ordens do presidente, e agora um assessor especial da Casa Civil, tratando claramente de uma operação golpista, inclusive com um detalhamento ali logístico de quantos homens seriam necessários para fazer esse tipo de golpe, isso é muito grave. E isso só acontece porque essas pessoas se sentiram autorizadas a fazer esse tipo de debate, a ter esse tipo de conversa. Nunca em nenhum momento foram nem sequer punidas ou desautorizadas ou qualquer tipo de pito público para que esse tipo de conversa deixasse de existir no seio do governo Bolsonaro. Ao contrário, o próprio então presidente em muitos momentos flertava com esse tipo de postura e aí acaba dando nisso, acaba vindo à tona dessa forma. Perdão, tem uma lembrança que me chega aqui, né, sobre a responsabilidade do Coronel Elcio na demora da negociação da vacina da Pfizer também, né? Ele aparece também como uma pessoa que simplesmente esquece da oferta da farmacêutica que mudou o curso da pandemia no mundo, né, trazendo uma vacina que está sendo rapidamente atualizada, né? Ele também senta em cima da compra dessa vacina. Eu volto aqui a trazer o áudio do Coronel Elcio, porque, de novo, né, não é uma pessoa de baixo escalão, tá? Pelo contrário, né? É um coronel do Exército que estava ali, chegou a número 2 do Ministério da Saúde e estava assessorando, era o assessor especial do Braga Neto na Casa Civil. Assessor especial da Casa Civil. Ele relata, gente, o estado de espírito do comando do Exército e mais, né, ele participa de conversas de baixíssimo nível, recheadas de palavrão, é uma coisa até difícil aqui de trazer para vocês, sem escorregar na baixaria que compõe esse acervo probatório já em mãos da Polícia Federal. Diz o Elcio, olha, eu entendo o seguinte, Virgílio, ponto, essa enrolação ela vai continuar acontecendo. O Freire você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer morrer de pé junto porque ele está com medo das consequências. Virgílio, que ele aponta como opção ao comandante do Exército, é o comandante do Batalhão de Operações Terrestres. Então, ele aponta um caminho para suplantar o comandante do Exército, porque, abro aspas, ele está com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Ele está indo para a pior hipótese. Qual? Qual a pior hipótese? Deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado a responder. Elcio aponta um comandante de operações especiais, um general, como opção para suplantar o poder do comando do Exército que, abro aspas, alto comando de merda, respondeu o Ailton ao falar sobre a reticência do comandante do Exército em ingressar na trama golpista. Leandro Rezende. Dani, o áudio completo, né, ele mostra esse desprezo pela democracia, né, isso tá evidente, é uma trama golpista. O uso, né, esse tipo de linguajar e você mandar isso em um áudio, isso ficar guardado, isso mostra como várias pessoas durante o governo Bolsonaro tinham uma sensação de que, não iriam, em determinado momento achavam que não iriam perder a eleição. 2, posta a derrota, como é o caso desse
desse áudio enviado após a derrota, né, em 30 de outubro, acham que continuam, de alguma maneira, intocáveis, né? Isso aconteceu em outros lugares da administração pública. Hoje, por exemplo, estava conversando com procuradores do Ministério Público Federal sobre o caso da Polícia Rodoviária Federal, que também tem desdobramento hoje, depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e essas pessoas com quem eu estava conversando, investigadores que já se debruçaram sobre esse tema, né, da PRF, analisando e refletindo justamente isso, né? São provas ali, evidências de que essas pessoas não estavam muito preocupadas de perder ou não a eleição, estavam achando que iriam continuar intocáveis para sempre, e daí trocavam esse tipo de mensagem com conteúdo absolutamente golpista, sem ter a menor preocupação com isso tudo. O que você encontrou aí, Lê, de registro Encontrei nas redes sociais? Eu estava olhando para baixo aqui porque me avisaram que tinha no Instagram do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, deputado federal, mais uma foto, né, do Ailton num evento ali com a presença de vários militares em agosto de 2022. É um evento que teve a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, a presença do Braga Neto, e aí chegamos nessa foto. O Ailton Barros, né, que fala aí em alto comando de IEM, né, nesse áudio, ao lado do ex-ministro da Casa Civil e do ex-ministro da Saúde. O Braga Neto, enfim, que foi candidato a vice do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais uma prova aí, como se não bastassem todas que a gente já trouxe aqui ao longo dos últimos dias, né, de como essa figura, esse militar expulso do Exército, já desde 2006 pela primeira vez e 2008 de maneira definitiva, como ele continuou acessando os altos círculos da República e como ele tinha ali uma tranquilidade de transitar por esses espaços e conviver com a autoridade. Vamos voltar com a foto que a gente está ali, porque tem dois personagens, né? Quer dizer, os três são personagens dessa notícia. Sim. Esse é o Ailton, tá? Que é o ex-major aí pró-golpe, que disse que o alto comando do Exército era um alto comando de merda e que, portanto, era preciso viabilizar um golpe de Estado por meio de outras pessoas. E o Braga Neto e o Pazuello são justamente os ministros de Bolsonaro que empregaram a outra ponta dessa conversa, o coronel Élcio. Então, você tem aí, digamos, a tríade do apoio, da influência do Élcio, que é esse ex-major que disse que o alto comando era um alto comando de merda, o Braga Neto e o Pazuello, que alçaram Élcio, o coronel do Exército, que se envolveu na trama golpista, a postos importantes dentro do governo Bolsonaro. Eu vou voltar aqui e chamar a atenção para esse trecho, ô Yuri, em que ele, que para mim me parece ser a coisa mais grave, está lá também uma nova tarde a respeito disso, que é ele indicar um caminho para o golpe, cara. Ele diz, olha, eu entendo o seguinte, Virgílio, essa enrolação ela vai continuar acontecendo. O Freire não vai. Virgílio, comandante do Batalhão de Operações Terrestres do Exército. Qual é o contexto dessa conversa? Eu vou abrir aqui, né? Há um contexto em que o coronel Élcio e o Ailton estão falando deste personagem, o coronel Virgílio, comandante de operações especiais. E aí eu vou relatar aqui alguns trechos dos entendimentos, né? Que estão nesse relatório da PF. O coronel Élcio esclarece os receios do comandante da articulação diante de um golpe de Estado, cita que é necessário convencer o general Pimentel e aí o Ailton responde, alto comando de merda que não quer fazer as coisas, digamos assim. O Pimentel também é citado, um segundo general que poderia ser a via para o golpe. Então, são dois, o Virgílio, que é de operações terrestres, e o Pimentel, comandante de operações especiais. Os dois são citados como via para superar a reticência do comando do Exército de ingressar num golpe, Yuri. Ou seja, seriam os caminhos para começar um motim dentro do Exército. Essa é a galera legalista, exato, né? Essa é a galera... Exato, né? A história da disciplina, da hierarquia, que são valores tão caros para os bons militares, o que
esses militares ou ex-militares estavam falando era justamente subverter essa ideia de disciplina e hierarquia. E, de novo, né, para citar, e aí eu estou longe de ser uma pessoa que conhece a cultura militar a fundo, por isso vou recorrer à palavra de alguém que se elegeu presidente da República com essa cultura, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 21, exatamente no dia 27 de setembro de 2021, Bolsonaro dá uma declaração num evento que fazia menção ao seu governo, estava cheio de militares, que falava isso. As Forças Armadas estão aqui, elas estão ao meu comando. Se eu der uma ordem absurda, elas vão cumprir? Não, nem a minha, nem a de governo nenhum. E as Forças Armadas têm que ser tratadas com respeito. Me parece que querer insuflar o motim não é tratar Forças Armadas com respeito. Dizer que as Forças Armadas têm um alto comando usando um palavrão não é tratar as Forças Armadas com respeito, ainda que estivesse falando só de uma das 3 Forças Armadas. O que, no fim das contas, toda essa postura de se valorizar esses princípios é uma mera questão de conveniência política conforme o momento. Se o momento político não lhe é favorável, o que essas pessoas nesse diálogo estavam falando é as favas com os escrúpulos, as favas com os princípios dos quais eles foram formados nas suas trajetórias militares, porque o que interessa é continuar no poder e impedir o rival de chegar ao poder, ainda que tenha sido eleito pela maioria do voto popular. Rê, quer fazer um apontamento? Claro, eu estava aqui, gente, ouvindo, claro que o Yuri estava falando, mas já conversando aqui tanto com uma fonte do PL próximo ao Bolsonaro, como também fonte da base do governo para já trazer repercussão. Dani, o que o Yuri... quando o Yuri estava rememorando essa frase de Bolsonaro, primeira coisa que me veio à cabeça foi, sim, quando a gente olha para a cultura militar, o apreço à hierarquia e ao comando, a não subverter, né, a ordem, ela é algo dado, porém, Jair Bolsonaro não é exatamente o melhor exemplo disso, considerando um militar que acabou tendo de sair das forças da forma como ele saiu e com um histórico justamente de desafiar ordens de seus superiores. Mas esse contexto militar é muito importante que fique claro, porque quando a gente está situando para vocês esses personagens, a patente que eles têm, o percurso dele dentro das forças, na semana passada a gente teve até que fazer um esforço aqui para entender o linguajar, porque eles não são pessoas que estiveram nas Forças Armadas e depois cumpriram uma carreira totalmente à parte disso. Não, eles inclusive usam a forma de se comunicar ainda reverberando como eles falavam entre si durante os tempos do Exército. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de personagens muito identificados com as forças. E cobrar esse apreço à ordem militar, ao que eles foram ensinados, é realmente muito relevante, porque a gente está falando de pessoas que não se conectam, aparentemente, nem com o ordenamento jurídico e legal do país, nem tampouco com a cultura militar, que deveria exigir, sim, eles serem fiéis ao que o seu comando, nesse momento, está sinalizando. E Dani, isso também me parece que tem de ser pontuado. Ao que temos até agora, havia uma intenção do então comandante do Exército de não compactuar com isso. E assim, a coisa da pressão que apareceu no primeiro conjunto de áudios que a gente revelou na quinta-feira, ela se mostra cada vez mais evidente e em estruturas cada vez mais altas, né? Porque primeiro você tinha o Cid, que na época era major, e esse coronel, Ailton, esse ex-major Ailton, né, falando. Um é muito amigo do Bolsonaro e o outro era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Mas agora isso escala para chegar num cara que era número 2 de ministro, coronel do Exército e assessor especial da Casa Civil. E é esse cara que debate junto com o Ailton, nesses termos, né? O Ailton diz: alto comando de merda que não quer fazer as porras. Eu vou aqui, eles não tiveram vergonha de debater golpe, né? Eu não vou ter vergonha de melhorar o linguajar horroroso dele. Então, eles passam a debater, Rê, nesse estamento, que é cúpula mesmo do governo Bolsonaro. E esse Elcio, eu já estou sendo acionada aqui por fontes que atuaram na CPI da pandemia, ele é tratado como o grande responsável
pela quebra de protocolos na negociação da vacina Covaxin, aquela que tinha corrupção comprovada, fraude de documento público, aquilo que a CPI mostrou bastante. Esse cara, gente, tá aí também, Igor, uma nova tarja, ele debate uma rebelião no Exército. É basicamente isso que ele debate diante do, abro aspas, né, da sensação de que o Coronel Freire, General Freire, né, comandante-geral do Exército na ocasião, estava com medo de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Eles debateram ali uma rebelião no Exército, Rê. Exato, é realmente muito chocante. Não só quando a gente consegue analisar os personagens envolvidos, mas o nível de detalhamento que eles chegam. Então, porque sempre pode se argumentar, não, mas espera aí, não é ali uma conversa de botequim? Eles não estão ali falando bobagem. Primeiro que ninguém fala em cometer crimes e pode ser enquadrado numa conversa simples. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a gente está falando de pessoas que tinham proximidade grande com o primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro. Isso são os últimos dias daquele governo, um governo perdedor nas urnas. Dani? Ô, Leandro, para mim tá muito claro aqui que a percepção geral... E assim, eu vou reforçar, eu vou pedir publicamente, eu tenho muito interesse em ouvir o senhor general Freire Gomes, muito interesse em ouvir o senhor, porque aparentemente o senhor foi alvo de uma pressão inescrutinável para ingressar num golpe. O Brasil olhou o abismo e o abismo olhou para o Brasil, porque isso claramente, gente, claramente não estava sendo, usando o termo da Renata, né, não estava sendo uma questão de botequim. Eu faço aqui, general, por favor, o senhor é detentor de um capítulo importantíssimo da história do Brasil. Houve pressão, porque essa pressão ela é relatada, não por um ou dois personagens, mas ela já aparece em diálogos de 3 pessoas. Ailton, Cid e agora Coronel Elcio, coronel do Exército. Número 2 do Ministério da Saúde, braço ali direito do Braga Neto. Todos esses 3 relatam a pressão inacreditável e aparentemente feita abertamente para que ele, o comandante do Exército, embarcasse num golpe. E como ele não embarcou, eles debateram uma rebelião golpista, Leandro Rezende. Dani, o general Freire Gomes, de fato, né, ele fica no cargo, ele é comandante do Exército Brasileiro entre março e dezembro de 2022. E pelos áudios, esse conjunto de áudios do Ailton com o tenente-coronel Mauro Cid, que você trouxe na semana passada, e esse de agora, né, que são áudios ali do final da gestão do Freire Gomes, portanto, é um momento, né, em que você tem, desde o final de outubro, começo ali de novembro, os quartéis generais do Exército em várias capitais do país ocupados, né, por pessoas ali que queriam um golpe de Estado, que não aceitavam o resultado das eleições. Então você tinha uma pressão que era insuflada por políticos com mandato, por parlamentares, que achavam que alguma coisa mágica iria acontecer, que na verdade estavam ali, direta ou indiretamente, Braga Neto, que foi com a Carla Zambelli, acabei de lembrar, né, a um desses acampamentos golpistas. Pedir que as pessoas não perdessem a esperança. Aí o Braga Neto vai nessa linha e o Elcio está debatendo rebelião no Exército, número assessor especial dele, dentro da Casa Civil, debatendo rebelião no Exército e apontando 2 generais como caminho, via alternativa para golpe, Leandro. Enquanto isso, o Braga Neto indo nesses acampamentos golpistas com a Carla Zambelli. Enquanto está rolando esse debate, o que a gente está trazendo à tona agora, você tem também um outro general, o general Heleno, gravando vídeo para ser disparado pelos grupos bolsonaristas com mensagens no mesmo sentido. Mantenham a esperança, não vamos decepcionar o Brasil, enfim, todo um linguajar golpista menos explícito, né, do que esse que está sendo apresentado agora nos diálogos do Elcio Franco com o Ailton Barros. O que chama a atenção é que esse governo que passou, ele tem o militarismo como um dos seus pilares, a ideia militar, né, porque se a gente que não é militar, mas entende um pouco disso, entende que a hierarquia é uma das linhas de organização do pensamento
dentro da caserna, essas pessoas não respeitavam em nada a hierarquia, não respeitavam as regras de comando e debatiam abertamente uma rebelião porque o chefe de todos eles, o comandante do Exército, aparentemente não cedeu a essas pressões. Por isso que seria importante também o general Freire Gomes dizer qual o nível de pressão a que ele foi submetido, né, Dani? Ô, Renata, já tem repercussão na oposição e na base do governo da revelação que eu faço aqui hoje no 360, certo? Tem sim, vou trazer agora para vocês. Olha, estava trocando mensagens agora com um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive ele faz parte do PL, partido do presidente, mas é um aliado de longa data do ex-presidente. E o que ele diz? Veja só, já à luz do conteúdo que a gente divulgou hoje, sabendo do que Dani também trouxe na semana passada. E aí eu pergunto, olha, o quanto isso complica a vida de Bolsonaro nesse momento, diante de tudo isso que está sendo revelado. E aí ele já traz, com esse aliado de Bolsonaro, eu conversei sobre reserva, como a gente fala em off. O que ele diz? Não acho que nada golpista vai complicar mais a vida do Bolsonaro. E por quê? Ele diz, porque vamos tratar como narrativas. Por exemplo, entre conversas que aconteceram e ação golpista de fato, tem uma distância. Então veja que aqui sob reserva, né, qual é o argumento que esse aliado de Bolsonaro já me coloca. Para fora a gente vai continuar dizendo que se trata de algo que está correndo, que não necessariamente correspondeu à realidade e, como não houve golpe, dá para fazer esse distanciamento. Então uma primeira análise que já nos aponta para uma linha de argumentação e de defesa ali de quem está muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro e, claro, está vendo como protegê-lo do avanço, né, dessas revelações. Trago também já uma primeira repercussão com o Randolfo Rodrigues, senador, líder do governo no Congresso. E aí ele, de cara, ele observa justamente a citação ao Tribunal de Nuremberg. Leandro Rezende há pouco falava o quanto isso chamou a atenção também do senador. E ele fala, tem significado de diagnóstico. Isso só prova que tudo o que acontece na vida tem seu momento e seu destino. Ele já vai mandar uma repercussão mais alentada pra gente, eu vou trazer em detalhes para vocês. Lembrando, gente, que na semana passada, quando a Dani trouxe os primeiros áudios que já estão na investigação, que mira esse grupo, né, os primeiros áudios de Ailton Barros, que ele envia para Mauro Cid, o então ajudante de ordens de Bolsonaro, a primeira reação da base de apoio do governo foi olhar aquilo e falar, olha, tem reflexo direto na CPMI do 8 de janeiro, os primeiros alvos são eles. Então já eu trago mais repercussão para vocês.